A violência tem sido uma constante no Brasil. Ela atravessa o cotidiano das pessoas, revelando uma sociedade marcada por relações profundamente desiguais de poder. Que mulher não sentiu um aperto no peito com o caso da Tainara, arrastada por um carro e que teve as pernas amputadas e o corpo dilacerado por conta da brutalidade contra ela? Quem não teve o Natal atravessado pela notícia de sua morte? Foi tristeza, foi dor, foi uma sensação profunda de impotência. E para muitos de nós foi também medo. Medo porque a história não parece distante. Medo porque ao sair de casa, nenhuma de nós tem garantia de que vai voltar. Como aconteceu com Bruna, morta ao descer do ônibus e caminhar em direção à própria casa. Bruna foi encontrada nua, com marcas de agressão. Ela fazia o que milhões de mulheres fazem todos os dias: voltava para casa. Todas nós que usamos transporte público, que caminhamos por ruas às vezes desertas, que calculamos horários, rotas, roupas e passos, sabemos exatamente o que isso significa. Sabemos porque o corpo aprende antes mesmo da consciência. Sabemos porque a cidade não nos pertence por inteiro. Sabemos porque o medo não é imaginação, é uma experiência compartilhada. E essa vivência constante vai nos ensinando algo cruel, que a violência não é exceção, é possibilidade permanente. Quando histórias assim se repetem, elas deixam de ser apenas notícias e passam a funcionar como aviso, como mensagem social. A violência vira linguagem porque comunica limites, impõe silêncio, organiza comportamentos. Ela diz onde podemos estar, a que horas, de que forma, com quem. Diz quem pode circular livremente e quem deve viver em estado de alerta. E nesse contexto, temos sido cada vez mais socializados para a violência. Não no sentido de um treinamento explícito, mas por um processo cotidiano de normalização. Somos expostos o tempo todo a imagens de morte, brutalidade, sofrimento. Os sujeitos mudam, os cenários variam, mas o princípio é o mesmo. Uma sociedade doutrinada pela violência, cuja origem está na ideia de poder, de controle, de posse e punição. A morte de Tainara não chocou apenas pela brutalidade, mas porque escancarou algo que todas sabemos. Isso poderia acontecer com qualquer uma de nós. E é justamente por isso que essa história dialoga de forma tão dura com a nossa realidade. Eloá Pimentel tinha apenas 15 anos. Tainara Souza Santos, 31. Camila Santos Silva, 32. Alane de Souza Pedrotti Matos, 41. Laise Costa Pinheiro, 40. Vânia Lúcia Firmino da Silva, 47. Esses nomes não são estatísticas, são mulheres. Mulheres com histórias, afetos, planos, vínculos futuros interrompidos. Todas elas foram vítimas de feminicídio. E o uso do termo feminicídio e não homicídio não é por acaso. Falar em feminicídio é uma forma de revelar o que costuma ser apagado. Essas mortes, elas têm um padrão muito específico. Dar nome é reconhecer que existe uma violência específica, direcionada e que precisa ser enfrentada como tal. E cada vez que um novo nome entra nessa lista, a pergunta se repete: até quando? Tainara Souza Santos foi, nos últimos tempos, o caso de feminicídio que mais mobilizou o país, justamente pela violência extrema e pela sequência de atos que escancararam o desprezo absoluto pela vida de uma pessoa. Tainara foi atacada por volta das 6 horas da manhã do dia 29 de novembro de 2025 em São Paulo, logo depois de deixar um bar. Ela havia passado a madrugada em um forró, acompanhada de uma amiga e de um rapaz, um encontro comum, uma noite comum, como tantas outras. A violência começou quando o sujeito chegou ao local e iniciou uma discussão. Segundo relatos, Tainara havia saído com ele algumas vezes, mas não mantinha um relacionamento. Isso foi confirmado pela família. Mesmo assim, ele se sentiu no direito de agir como dono, como alguém que pode controlar, intimidar e atacar. De acordo com a amiga que estava com Tainara, o agressor partiu para a agressão física, dando um soco no rapaz que a acompanhava.
A Tainara então saiu do local tentando se afastar da confusão, tentando ir embora, mas a violência não acabou ali. Do lado de fora, o homem já esperava. Ele entrou em um carro e avançou com ele contra a Tainara. Ela foi atingida, caiu e ficou presa sob o veículo. Mesmo assim, ele não parou. Tainara foi arrastada por mais de 1 quilômetro. O que veio depois disso foi uma longa e dolorosa batalha pela vida. Ela ficou quase 1 mês internada, passou por diversos procedimentos cirúrgicos e teve as 2 pernas amputadas devido à gravidade dos ferimentos. Ela sofreu, lutou, resistiu até onde o corpo permitiu, mas morreu na véspera de Natal. Enquanto muitas casas se organizavam para celebrar, a família de Tainara se preparava para a despedida. Não havia festa, havia luto, porque Tainara não era apenas uma vítima, ela era filha, era mãe, era amiga. E o que aconteceu com Tainara não é uma exceção. Em 2008, o Brasil acompanhou por dias o sequestro de Eloá Pimentel, então com apenas 15 anos, mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, um homem incapaz de aceitar o fim da relação. O país assistiu a tudo como espetáculo. A mídia transformou o sofrimento de uma adolescente em audiência, debateu estratégias ao vivo, relativizou o risco e, no fim, Eloá perdeu a vida. E antes ainda, em 1995, Beatriz Nascimento, historiadora, intelectual e militante do movimento negro, foi assassinada ao aconselhar uma amiga a romper com um relacionamento marcado pela violência doméstica. E é necessário falar sobre a frieza e a premeditação do feminicídio que vitimou Beatriz Nascimento. Desde as 15 horas do dia 28 de janeiro de 1995, o agressor, o homicida, passou a persegui-la, dirigindo-lhe xingamentos e ameaças de morte. Em seguida, foi até a sua casa, colocou uma arma no cós da bermuda e retornou ao local. Mais tarde, na calçada de um bar em Botafogo, no Rio de Janeiro, ele disparou 5 tiros contra Beatriz, atingindo-a no peito, no ventre e nos braços. Beatriz foi morta por um homem que se sentiu autorizado a eliminar uma mulher que ousou intervir, proteger e confrontar a violência. Sua morte expõe como o feminicídio não é fruto de impulso, mas de uma lógica de poder que transforma o controle e a punição em instrumentos legitimados. E esse mesmo padrão de violência também é visto no caso de Camila Santos Silva, de 32 anos, advogada e presidente da Comissão da Mulher da OAB em sua subseção. Camila foi morta dentro de casa pelo próprio marido, um policial militar. No mesmo episódio, seu pai, um homem idoso, também foi morto. E o caso teve grande repercussão, principalmente porque a Camila atuava diretamente na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero no campo jurídico. Ainda assim, a sua posição, sua formação, sua atuação e seu conhecimento das leis não foram suficientes para protegê-la. Vânia Lúcia foi outra vítima dessa lógica, uma bióloga que foi vítima de feminicídio em junho de 2023, baleada pelo marido após uma discussão familiar, com o Ministério Público denunciando o acusado por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma, e a morte cerebral da vítima sendo confirmada após 15 dias internada. E mais recentemente, Alane e Laíse, 2 funcionárias do Cefet do Rio de Janeiro, foram mortas a tiros dentro de uma unidade de ensino no campus Maracanã, na zona norte do Rio, por um colega de trabalho que se recusava a aceitar a chefia de mulheres. No Brasil, mesmo após avanços legais importantes, como a Lei Maria da Penha, que reconhece a violência doméstica como violação de direitos humanos, o que se observa na prática é um abismo entre a lei e a proteção efetiva da vida. Medidas protetivas, por exemplo, são concedidas, mas frequentemente não são fiscalizadas, não são acompanhadas e não impedem a reincidência da violência. Muitas mulheres são assassinadas mesmo tendo denunciado, mesmo com medida protetiva em vigor, mesmo após alertarem sobre risco iminente.
a servidora pública Maria Aurinete da Silva Nascimento foi morta a facadas recentemente, 4 dias depois de ter solicitado uma medida protetiva de urgência contra o marido. Ela havia manifestado o desejo de encerrar o relacionamento, um dos momentos de maior risco para mulheres em situação de violência doméstica. A denúncia foi feita, o perigo foi comunicado, mas a resposta institucional não foi capaz de protegê-la a tempo. Outro caso é o de Luciene Queiroz, de 39 anos, assassinada a facadas pelo ex-marido em Belford Roxo. Luciene já havia registrado 2 queixas na delegacia, mostrando que a violência não era episódica. Após o crime, o assassino foi preso e a prisão foi mantida em audiência de custódia. Na delegacia, ele declarou que ficará em paz após ter cometido o assassinato. Uma frase que mostra o grau de desumanização da vítima e a naturalização da violência como forma de resolver conflitos. E esses casos mostram uma realidade cruel. As mulheres fazem o que o sistema manda que façam, denunciam, pedem ajuda, solicitam medidas legais e ainda assim morrem. E esse cenário no Brasil contrasta com debates que vêm ganhando força em outros países. Na Itália, o crescimento dos casos de feminicídio tem provocado discussões públicas e institucionais sobre o endurecimento das penas, inclusive com a defesa de prisão perpétua em crimes de extrema gravidade. E a lógica por trás desse debate não é vingança, mas reconhecimento da violência como um problema estrutural e recorrente que exige respostas firmes e duras. E essa leitura se aprofunda quando dialogamos com Rita Segato, uma das autoras centrais para compreender o feminicídio como um fenômeno estrutural e não como um desvio individual ou um ato isolado apenas. Para Segato, o feminicídio não é resultado de um excesso de emoção, nem pode ser explicado como um crime passional simplesmente. Trata-se também de um crime de poder, um ato que comunica algo para além da vítima imediata. O agressor, o assassino, não mata apenas para eliminar uma mulher específica, ele mata para reafirmar uma ordem, para restaurar uma autoridade que sente que está perdendo. É uma tentativa violenta de manter a lógica patriarcal quando ela é ameaçada por mulheres que rompem relações, que denunciam abusos, que exercem autoridade, autonomia, desafiam hierarquias impostas. E nesse sentido, o feminicídio ele funciona como uma mensagem, um aviso de que para alguns homens a desobediência feminina deve ser punida. Tainara era uma mulher livre, livre para viver, escolher, circular, existir. E é justamente essa liberdade que muitas vezes desencadeia a violência. Quando uma mulher decide sair, dizer não, denunciar ou seguir a própria vida, alguns homens interpretam esse gesto como uma ameaça à autoridade que acreditam ter. A violência, então, aparece como uma tentativa de reafirmar um poder perdido, de punição, de recolocar a mulher no lugar da submissão. E, na maioria das vezes, o feminicídio não acontece de forma repentina. Ele costuma ser o desfecho de uma sequência contínua de violências que foram sendo toleradas, minimizadas ou ignoradas ao longo do tempo até alcançar um ponto sem retorno. E para entender esse processo, a Bell Hooks nos oferece uma chave muito importante. Ao tratar da violência vivida no âmbito familiar, Bell Hooks propõe ampliar esse entendimento ao preferir o termo violência patriarcal em vez de violência doméstica. E essa escolha não é um detalhe, ela deixa muito claro que não estamos falando de conflitos individuais ou privados apenas, mas parte de uma estrutura social mais ampla, sustentada pela desigualdade de poder. No livro A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidade e Amor, Hooks nos lembra de algo fundamental. O impulso para a violência, ele não nasce da biologia, mas de um aprendizado social. É construído a partir de expectativas sobre poder, sobre controle e autoridade em uma cultura dominadora. Em muitas sociedades coloniais, inclusive, nas Américas, a lógica patriarcal se combinou ao racismo,
homens brancos exerciam poder violento sobre mulheres, homens negros e indígenas, naturalizando estupros, castigos físicos e assassinatos como parte da ordem social. E esses exemplos ajudam a entender por que essa violência patriarcal ela não se limita às relações entre homens e mulheres. Ela aparece quando homens humilham ou agridem outros homens, quando a recusa é vivida como afronta, quando o não do outro é interpretado como perda de poder, como no caso ocorrido em Salvador, na semana do Natal, em que um homem matou a ex-companheira e o atual namorado dela por não aceitar o fim do relacionamento. Nessa situação, por exemplo, o atual namorado da vítima também foi alvo da violência patriarcal. E essa mesma lógica atravessa relações entre pessoas do mesmo sexo e está presente em agressões e abusos cometidos por homens ou mulheres contra crianças, idosos e outras pessoas percebidas como vulneráveis. Ainda assim, é inegável que a violência patriarcal atinge as mulheres de forma desproporcional. Ela se manifesta no controle, na ameaça, no espancamento, no feminicídio e muitas vezes na impunidade que se segue. A cada novo caso, reafirma-se a mensagem de que a vida das mulheres é tratada como descartável. No livro A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidades e Amor, Bell Hooks relata como o pai repetia à mãe a ameaça: "Eu vou te matar". Ela confessa que por anos seus pesadelos foram povoados por cenas desse pai enfurecido, ora matando a mãe, ora matando-a por tentar protegê-la. Geralmente frio, silencioso e reservado, ele encontrava sua voz apenas na raiva. E a autora também reflete sobre dois homens com quem se relacionou na vida adulta. Um deles foi fisicamente violento em algumas ocasiões. O outro, apesar de engajado no discurso de enfrentamento à violência contra mulheres, passou a agir de forma emocionalmente abusiva ao longo do relacionamento. Como escreve Bell Hooks, era como se ele percebesse que eu era muito poderosa e essa percepção o levou a confrontar esse poder, a me machucar e ferir. Fiquei espantada com o passado sendo reencenado no presente. E a partir dessas reflexões, a Bell Hooks é muito incisiva. Nenhum homem que não escolhe ativamente confrontar esse sistema escapa de seus efeitos. E essa doutrinação começa na infância, por meio de uma iniciação psicológica que ensina meninos a associar virilidade à dominação e à disposição para a violência. Desde muito cedo, homens e mulheres são socializados para aceitar ideias e comportamentos sexistas. Isso significa que o patriarcado não se sustenta apenas pela ação dos homens, mas também pela reprodução cotidiana dessas normas, inclusive por mulheres, ainda que elas não se beneficiem desse sistema da mesma forma. É por isso que a Hooks faz um alerta muito importante. A violência patriarcal, ela não se limita às relações entre homens e mulheres. Segundo a autora, quando tratamos apenas mulheres como vítimas e homens como agressores, corremos o risco de simplificar demais um fenômeno que é estrutural, aprendido e socialmente reproduzido. A Bell Hooks é muito clara ao afirmar que o enfrentamento da violência contra as mulheres precisa estar inserido em uma luta mais ampla contra todas as formas de violência. Então, ela nos convida, e eu acho que essa é uma das reflexões mais interessantes desse livro dela, que ajuda a pensar esse contexto, ela nos convida a encarar um ponto incômodo, mas necessário. Vivemos em uma sociedade que ensinou muitas pessoas a aceitar que exercer poder pela força, pelo controle ou pela humilhação é legítimo. E esse aprendizado atravessa relações familiares, afetivas, escolares e institucionais. E dentro dessa lógica, mulheres também podem reproduzir práticas de controle e violência, especialmente sobre grupos mais vulneráveis e sobre os quais exercem algum tipo de poder. Isso aparece com frequência em violências dirigidas a crianças, idosos e outras mulheres em situação de maior fragilidade. Muitas vezes, essa violência assume a forma de abuso emocional, como humilhações, constrangimentos e agressões verbais, práticas difíceis de documentar
mas profundamente marcantes. E reconhecer isso não é relativizar a violência contra mulheres, pelo contrário, é compreender que o patriarcado adoece as relações, ensina a violência como linguagem e distribui seus efeitos de forma desigual, mas nunca inocente. E só enfrentamos esse sistema quando temos coragem de olhar para ele por inteiro. E é justamente aqui que a educação se torna central. Ninguém nasce machista, misógino ou violento, isso se aprende em suas famílias, na escola, nos espaços religiosos. Meninos e homens são socializados para exercer controle, dominação e imposição. E muitas vezes meninas e mulheres também acabam reproduzindo essa lógica, porque ela atravessa toda a sociedade. Dentro da escola, por exemplo, é possível perceber essa dinâmica machista e misógina. A pesquisa Livres para Sonhar, Percepções da Comunidade Escolar sobre Violência contra Meninas mostra essa realidade. A pesquisa aponta que 42% dos professores afirmaram ter presenciado situações em que meninos tocaram ou acariciaram meninas de forma desrespeitosa ou sem consentimento. Mas o dado mais grave é que esse tipo de comportamento não parte apenas dos estudantes. Mais da metade dos docentes entrevistados disseram já ter presenciado colegas fazendo comentários machistas e constrangedores sobre o corpo das alunas. E essa pesquisa deixa algo muito evidente. Machismo, racismo, LGBTfobia não ficam do lado de fora da escola. Todos esses preconceitos entram pelos corredores, pelas salas de aula e pelas relações do dia a dia, do mesmo jeito que atravessam a sociedade. E a violência, ela não surge do nada, ela é aprendida aos poucos, tolerada no cotidiano. E quando não é enfrentada, acaba sendo reproduzida. Educar para outras formas de ser homem é parte central de qualquer mudança real. Se ninguém questiona essa lógica, a violência começa a parecer aceitável, quase uma resposta normal diante de frustrações, conflitos ou da sensação de perda de controle. Basta observar situações cotidianas, como mostra esse vídeo aqui. No. This is fun. Don't worry, play with this stuff. Do you want to try the scooty? Why don't you sit in that chair right behind you? I want that white chair. I only like boy stuff because my mom only likes me to play with boy stuff, not girl stuff. Meninos são desencorajados a brincar com brinquedos associados ao cuidado ou à sensibilidade, enquanto meninas podem circular com mais liberdade entre diferentes tipos de brincadeira. Desde cedo, aprende-se quem pode mandar, quem pode cuidar, quem pode ser duro e quem deve ser compreensiva. É aqui que a reflexão de Oroke Oyumi ajuda muito. Ela questiona uma ideia que parece óbvia, mas não é. A de que todas as sociedades foram organizadas a partir de hierarquias rígidas entre homens e mulheres. Oyumi mostra que em muitas sociedades africanas pré-coloniais, o gênero não era o principal critério de poder, porque idade, pertencimento comunitário, linhagem e função social tinham mais peso do que o sexo biológico. O que ela mostra é que o patriarcado, como conhecemos hoje, não é algo natural, mas foi fortalecido pelo colonialismo e pelo Estado moderno. Isso ajuda a entender algo central nesse debate da violência de gênero e sobre o feminicídio. A violência contra mulheres não é inevitável, nem resultado natural das relações entre homens e mulheres. Ela é produzida por arranjos sociais específicos. E quando essa hierarquia é desafiada por uma separação, uma denúncia ou uma recusa, a violência surge como tentativa de restaurar uma ordem aprendida. Quando o Estado falha em proteger as vítimas, ele reafirma essa hierarquia, mesmo sem dizê-lo explicitamente. Por isso, o enfrentamento da violência precisa ir além das leis e das penas.
Ele precisa alcançar algo mais profundo, o modo como somos socializados em uma cultura patriarcal. Como lembra Bell Hooks, o patriarcado não se sustenta apenas pelos homens, nem recai exclusivamente sobre a formação dos meninos. Ele é um sistema aprendido e reproduzido por toda a sociedade, homens e mulheres, famílias, escolas, instituições em geral, pela mídia. E esse ódio às meninas e às mulheres, ele não é espontâneo, ele é ensinado. É ensinado quando meninos aprendem que controle, dureza e imposição fazem parte do ser homem, mas também é ensinado quando meninas aprendem que devem tolerar, ceder, compreender, silenciar. É ensinado quando adultos reforçam essas expectativas, quando falas ofensivas são naturalizadas, quando a agressividade masculina é relativizada e o sofrimento feminino é minimizado. Basta observar situações simples do cotidiano, como no vídeo em que meninos evitam brinquedos associados ao cuidado, enquanto meninas transitam entre diferentes brincadeiras. Não é apenas uma escolha individual, é um aprendizado social sobre poder, valor e hierarquia. E a violência não se mantém apenas porque algumas pessoas são más ou fora da curva. Ela se sustenta porque vivemos em uma cultura que normaliza o controle, a hierarquia e o uso da força como formas legítimas de regular relações. É por isso que ouvimos frases como a do homem que matou a esposa e, ao ser preso, afirmou que ficaria em paz mesmo na cadeia. A fala revela algo, gente, que é muito perturbador. Para ele, o problema não é o ato cometido, mas a perda de controle que antecedeu o crime. Depois de exercida a violência máxima, o equilíbrio, para ele, estaria restaurado. E essa lógica não surge do nada, nem aparece apenas em casos extremos. Ela atravessa o cotidiano. Está no lar, quando o controle é confundido com cuidado. Na escola, quando meninos aprendem cedo que podem invadir, sexualizar ou intimidar corpos femininos sem grandes consequências. Nas relações afetivas, quando o ciúme é tratado como prova de amor. E também nos gestos mais banais, nos silêncios, nas piadas, nas permissões diárias. Quando a sociedade ensina, direta ou indiretamente, que exercer poder pela força é aceitável, a violência deixa de ser exceção, ela vira método. E enquanto essa lógica não for enfrentada de forma estrutural, na educação, na cultura, nas relações em casa e nos diferentes espaços, continuaremos lidando com seus efeitos mais extremos sempre tarde demais. Não é simples para muitos homens romperem com os códigos da masculinidade patriarcal. Eles não surgem do nada, são aprendidos desde cedo, reforçados socialmente, recompensados no cotidiano e muitas vezes protegidos pelas próprias instituições. Desde a infância, muitos meninos aprendem que cuidar não é coisa de homem, que tarefas domésticas diminuem a masculinidade, que ser servido é sinal de status. E esse aprendizado não vem apenas por palavras, mas por exemplos, silêncios e permissões. Por isso, ainda hoje, lavar a própria roupa, cozinhar ou dividir os afazeres da casa é visto por muitos como ajuda e não como responsabilidade compartilhada. Há homens que se acostumam a serem servidos pela mãe ou pela esposa e não enxergam isso como privilégio, mas como algo natural, quase um direito. E essa lógica cotidiana, aparentemente banal, é a mesma que sustenta formas mais graves de violência. É dela que nasce a ideia de que levantar a voz é um modo legítimo de impor autoridade, de que controlar o outro é aceitável e de que quando essa autoridade é questionada, a agressão física pode aparecer como extensão do poder. A violência, nesse sentido, não surge de um momento isolado de descontrole. Ela é construída aos poucos, normalizada nas relações desiguais e na dificuldade de lidar com frustração, com perda ou recusa. E assim como também não é fácil para os homens, não é fácil para as mulheres romperem essa lógica. O patriarcado não se sustenta apenas pela violência explícita. Ele se mantém, sobretudo, pela repetição diária de normas,
expectativas e silêncios que atravessam todas nós. A sobrecarga feminina, dar conta do trabalho remunerado, do trabalho doméstico, do cuidado com os filhos e da gestão emocional da família ainda é tratado como algo natural, quase como se viesse no pacote de ser mulher. Não por acaso, muitas mulheres hoje optam por não ter filhos e mesmo assim essa escolha segue sendo julgada. E esse julgamento não vem apenas dos homens, vem também de outras mulheres. É muito comum ouvirmos críticas como: colocou o filho na creche em vez de cuidar, não faz comida, prioriza demais o trabalho, não é uma boa mãe. Essas falas não são isoladas nem inocentes. Elas fazem parte do mesmo sistema que define papéis muito rígidos, distribui o cuidado de forma desigual e transforma o controle em valor moral. E muito além da violência física extrema, aquela que explode no fim do processo e exige sim leis mais duras, punições mais firmes e respostas imediatas do Estado, existe uma outra dimensão que não pode continuar sendo ignorada. Romper com essa lógica não é um gesto individual, heróico ou solitário. É um processo político, pedagógico e afetivo que exige deslocamentos coletivos na forma como educamos, convivemos, silenciamos ou reagimos. Sem essa mudança de olhar, sem enfrentar a cultura que relativiza, naturaliza e justifica a violência, seguimos apenas enxugando o sangue depois do acontecido. Enquanto a violência continuar sendo relativizada, enquanto instituições, a família, a escola, os espaços religiosos, o sistema de justiça, as forças de segurança, a mídia, as políticas públicas seguirem falhando em interromper ciclos já conhecidos, enquanto relações continuarem organizadas pela lógica do controle, da posse, da dominação, a violência, em suas múltiplas formas, continuará encontrando espaço para existir. As leis são fundamentais, precisam ser aplicadas, fortalecidas, aprimoradas, mas leis sem prevenção, sem educação e sem transformação cultural chega sempre tarde. E assim, o alerta segue sendo ignorado até que o próximo nome vire manchete.